Olá pessoal, este é mais um vídeo de história e filosofia com olhar também espiritual, porque nós sempre estamos abordando história aqui e trazendo também a observação que Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz para a história geral. E hoje nós vamos falar sobre o absolutismo inglês. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e seja muito bem-vindo a este canal. Eu espero que vocês estejam acompanhando e tenham visto outros vídeos anteriores a este que fala sobre o absolutismo francês. É bom assistir esse vídeo porque ele vai dar todo um norteamento filosófico do absolutismo. É claro que o absolutismo que acontece na França não é igual ao que acontece na Inglaterra. A Inglaterra ela tem características muito próprias, principalmente quando a gente percebe que a Inglaterra, desde o princípio, desde lá do século XIII, vem acompanhado da estrutura do parlamento, que surge, na verdade, com a Carta Magna, que é uma carta que limita os poderes do rei João, que está, na época, fazendo atitudes que estão em desacordo com o pensamento da nobreza e também da igreja. Nós vamos ver a Inglaterra fortemente influenciada pelo protestantismo. Nós vamos ver esse protestantismo e esse catolicismo caminharem juntos, mas não de uma maneira harmônica sempre vai haver atritos, não é? E nós vamos ver aqui várias guerras, principalmente uma que eu já citei, que é a Guerra dos 100 Anos contra a França, que a Inglaterra perde. E a Inglaterra se enfraquece muito com essas guerras. A Inglaterra se enfraquece, a nobreza se enfraquece, até a burguesia. Porque após as guerras são necessários muitos impostos que vão sobrecarregar tanto a nobreza, que passa a também pagar impostos em alguns momentos desse período, e a burguesia, que já está assolada não só das guerras, mas com o acúmulo de impostos. Então nós vamos ver aqui essas guerras influenciando muito a questão inglesa, mas o parlamento sempre caminha com a trajetória dos ingleses, não é? Nós vamos ver nesse período a formação também. Depois da Carta Magna, que limita os poderes do rei João, nós vamos assistir a formação da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é o princípio desse parlamento que vai existir e que ainda existe na Inglaterra, não é? Como formação política desse período, antes do absolutismo se instalar, propriamente dito, lá na dinastia Tudor. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, a formação da Câmara dos Lordes, que era composta pelo clero, pela alta nobreza, e da Câmara dos Comuns, também pela nobreza, pequena nobreza, e pelos burgueses. Porque, diferentemente do caso francês, na Inglaterra existe uma nobreza aburguesada, que é uma nobreza que tem hábitos burgueses. Porque quando a nobreza começou a sentir dificuldades financeiras, ela começou a fazer negócios com os burgueses. Porque os burgueses ingleses, eles vão trabalhar muito com as manufaturas têxteis. Então eles vão começar a introduzir na Inglaterra aquele trabalho dos teares, que faziam a partir do fio de lã de ovelhas. E por consequência, os nobres, que são os donos das terras, vão fornecer a matéria-prima para os burgueses trabalharem com as manufaturas têxteis. Isso quer dizer que em alguns momentos a burguesia e a pequena nobreza vão ter interesses comuns, e isso vai refletir
politicamente nas decisões do parlamento. É essa nobreza, pequena nobreza, porque a nobreza ela tem o alto escalão da nobreza, que não sofre muito a interferência, porque está mais ligada ao rei, ao clero, e essa pequena nobreza que está ligada à burguesia é que vai sofrer um pouco mais, e por conta disso vai ocupar a Câmara dos Comuns na Inglaterra. Então esse parlamento ele vai existir desde o século XIII e vai caminhar na história da Inglaterra. Só que em alguns momentos o parlamento fica fortalecido, em alguns momentos ele fica enfraquecido. Quando existe um rei muito poderoso que enfraquece o parlamento, e quando o rei não está tão poderoso, o parlamento aí toma as suas decisões, mas está sempre presente. E tem épocas, inclusive, que o rei fecha o parlamento. Isso vai depender muito do momento histórico em que a Inglaterra está vivendo. Mas nós vamos falar um pouco aqui sobre o que diz Emmanuel a respeito da Carta Magna e da formação dessas câmaras do Lorde e das câmaras dos comuns. Segundo esse livro aqui, A Caminho da Luz, Emmanuel fala que a espiritualidade, né, em determinado momento da história, envia seus missionários para que os missionários para auxiliar a humanidade nessa trajetória de edificação de um novo momento da história, que é a Idade Moderna. Então aqui na página 156 tem a citação de Emmanuel, Transmigração dos Povos, que ele fala aqui, aspas para Emmanuel: é então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro com sua personalidade coletiva. Então ele fala que vários espíritos iluminados voltam à Terra a fim de auxiliar a Europa nesse momento de transição, como nós já vimos lá na Renascença, no Renascimento, em outro vídeo, que Emmanuel fala a mesma coisa, de vários artistas, cientistas, não é? Como é o caso de Leonardo da Vinci, não é? Michelangelo. São pessoas que reencarnaram naquele momento para edificar o movimento renascentista. Aqui, nesse momento, ele fala que vários espíritos que antes viveram no Império Romano, no Senado Romano, que viveram em Roma, vêm concluir a sua obra de edificação das leis no mundo através do parlamento inglês. Então ele fala aqui dessa forma, ó, né? Aqui na página 157 ele conclui aqui: atravessemos a marcha a deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha a edilidade romana, com a sua educação e sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano, para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Então ele fala aqui, porque nós sabemos que o direito romano, não é? O direito surge em Roma, e esse direito ele vai nortear todo o pensamento e a construção de justiça do Ocidente. E ele aqui afirma no livro, muito interessante essa afirmação, em que os espíritos que edificaram o Senado romano voltam à Terra aqui na Grã-Bretanha nesse período para edificar também o parlamento inglês. Então nós vamos ver sempre essa interferência espiritual na caminhada, na trajetória da humanidade. Isso é um dado importante para a gente observar, que nós não estamos sozinhos, que sempre temos esse projeto espiritual norteando nossa caminhada, e que de tempos em tempos nós somos visitados por esses seres que vêm nos auxiliar, não é? Muito importante isso aí, tá?
Vamos falar um pouquinho da dinastia Tudor. Para falar da dinastia Tudor, nós vamos primeiro lembrar que existiu na Inglaterra também a Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra entre as famílias que são nobres pelo controle do trono da Inglaterra. Então nós vamos ter duas famílias aí, das famílias que se chamam a família Lancaster, a casa Lancaster e a casa York. Cada uma dessas famílias tem um símbolo, que é uma rosa. A família Lancaster tem um símbolo de uma rosa vermelha e a família York tem o seu símbolo, uma rosa branca. É por isso que essa guerra é conhecida como a Guerra das Duas Rosas, de luta pelo poder, pelo trono da Inglaterra nesse período. É uma luta que é travada por 30 anos. E no final desta luta, depois de muitas mortes e gastos para ambos as famílias, né, e principalmente para a Inglaterra, nós vamos observar a ascensão dos Tudors. Guerra. Os Tudors se tornam a primeira dinastia a ocupar o trono inglês, fruto de uma fusão de casamento entre o Henrique VII e uma descendente da casa York, que seria a Isabel de York. Então, esse casamento vai gerar um filho chamado Arthur, que vai ser aquela esperança dos Tudors em ter o seu herdeiro. O governo do Henrique VII é muito importante, porque além de trazer a paz, de equilibrar as contas, as finanças, é um período de prosperidade para a Inglaterra. O Henrique VII, ele organiza as finanças porque ele era muito empreendedor, ele era muito consciente, econômico. Ele não foi muito amado, principalmente porque ele queria verdadeiramente restaurar a economia. E a gente sabe que isso requer equilíbrio das contas. Inclusive, ele busca cobrar impostos da nobreza. E por isso ele é um rei mais odiado do que amado. Mas ao final, para desenvolver a prosperidade na Inglaterra, o rei Henrique VII resolve casar seu filho Arthur com a Catarina de Espanha. Essa Catarina de Espanha era mais velha do que o Arthur, mas mesmo assim eles se casam e vão morar no palácio. Porém, logo após o casamento, o Arthur tem uma febre, uma doença, e morre sem concretizar o casamento, sem ter a noite de núpcias tão desejada com Catarina. E Catarina fica muito tempo, coitada, esperando, trancada em um castelo, aguardando a situação de sua vida. Nem volta para a Espanha e também não é aceita na Inglaterra. Porém, após a morte de Arthur, o irmão mais jovem, que é o Henrique VIII, fica substituindo Henrique e é o novo herdeiro do trono. Só que Henrique VIII era jovem, ele tinha 18 anos, e Catarina era muito mais velha. Catarina, viúva de Arthur, que o Henrique resolve casar com Catarina de Aragão, né? Porque Catarina de Aragão é uma princesa da Espanha, e existe um interesse econômico muito grande entre a Inglaterra e a Espanha de manter as relações diplomáticas, porque a Espanha nessa época era muito poderosa. A Espanha católica, e a Isabel é uma princesa católica muito importante. Então Henrique se casa com ela, e Henrique, muito jovem, viveu com Catarina por 23 anos de forma harmônica. Tiveram um casamento apaixonado nos primeiros tempos,
Porém, Catarina tinha um problema. Toda vez que Catarina engravidava, ela perdia o bebê e não tinha um filho tão sonhado que Henrique VIII buscava ter para que fosse o herdeiro do trono. Toda a Inglaterra aguardava um filho homem para continuar a dinastia Tudor na Inglaterra. E Catarina teve vários abortos. Teve uma vez em que Catarina engravidou, teve um menino, e o Henrique ficou muito feliz. Ele foi até participar de um torneio de cavalo, que ele gostava de participar. Tão feliz que ele ficou e fez com que toda a nobreza participasse. Nesse torneio, o Henrique caiu do cavalo e feriu a perna. Essa perna deu problema a vida toda para Henrique, porque naquele tempo a medicina era muito atrasada e Henrique sofreu muito com essa perna. Ele começou a engordar muito e ficar entristecido. O casamento já não estava tão feliz, e por mais que Catarina engravidasse, nunca tinha um filho homem tão sonhado por Henrique. Foi então que Catarina teve uma filha, uma menina chamada Maria. Mas o casamento de Henrique já estava bem desgastado, principalmente porque Henrique, apesar de ser católico, não era nada dedicado a cumprir os parâmetros de rigidez moral que a Igreja Católica pregava. O Henrique tinha amantes, não é? Inclusive as acompanhantes da rainha iam parar no leito de Henrique. Uma delas se chamava Maria Bolena, que era acompanhante da rainha Catarina. E ele tinha o hábito de ter amantes. E ele tinha o hábito de comer muito. Ele não tinha respeito pela opinião dos outros. Ele queria agir de acordo com a sua vontade. Até que um dia ele conheceu Ana Bolena. Ana Bolena era uma acompanhante da rainha, irmã de Maria Bolena, a outra amante de Henrique. Vejam só, Ana Bolena era irmã da amante de Henrique. E Henrique se encantou com Ana Bolena, cansou de Ana e foi atrás de Ana Bolena. Cansou de Maria, sua irmã, e foi atrás de Ana Bolena. Ana Bolena não era pobrezinha. Essas moças que acompanhavam a rainha, elas eram filhas de diplomatas, elas eram de famílias nobres. E Ana Bolena era filha de um diplomata austríaco, muito bem educada, muito sofisticada, inteligente, sedutora. E Ana Bolena, aos poucos, foi fazendo com que Henrique ficasse cada vez mais apaixonado por ela. Só que ela não queria ser amante. Ana Bolena queria ser a rainha. E ela tinha uma coisa muito interessante, que ela tinha uma simpatia muito grande pela reforma protestante. Ela tinha uma Bíblia própria que ela lia. Ela era uma reformista católica. E a Catarina era muito católica, principalmente porque os espanhóis eram católicos. E Henrique, não conseguindo ficar e casar com a Ana Bolena, resolveu pesquisar uma situação em que ele poderia romper o casamento dele com Catarina, e pediu ao Papa para que rompesse, alegando que ele não poderia estar casado com a viúva do irmão, que isso era contra as escrituras bíblicas. Ele fez uma pesquisa e encontrou que não se deve nunca casar com a irmã, com a viúva do irmão, lá na escritura dele que ele encontrou. Só que o Papa não aceitou
e não deu a Henrique o divórcio, fazendo com que Henrique ficasse muito revoltado. E Henrique, já que ele não gostou da atitude do Papa, resolveu romper com a Igreja Católica e fundar uma igreja para ser uma igreja própria da Inglaterra, e fundou a Igreja Anglicana. Anglicana relativa a anglo-saxões, que faz parte da tradição inglesa, da origem inglesa, a origem anglo-saxônica da Inglaterra. É por isso que se chama Igreja Anglicana. Essa Igreja Anglicana não era uma igreja propriamente católica, mas também não era uma igreja propriamente calvinista. Calvinista são os religiosos que seguiam Calvino, que é um seguidor de Lutero. E na Inglaterra, os calvinistas existiam lá, que eram conhecidos como puritanos. Então, essa igreja anglicana, ela tem características católicas. Se você for numa cerimônia numa igreja anglicana, você vai ver que existe ali uma cerimônia parecida com a igreja católica, com o padre, com hábitos de padre. Existe um altar, não é? A missa é parecida. Agora tem algumas coisas que bebem na fonte da Reforma Protestante, como por exemplo, não existem imagens, não se cultua Maria de Nazaré, não se ora para Maria de Nazaré, não se faz pedidos a santos. Então existe ali na igreja anglicana uma relação católica e uma referência também protestante, só que é uma igreja que dialoga com essas duas fontes, sendo portanto uma igreja diferente, mais ligada ao Estado e sob o comando de Henrique VIII. Henrique VIII, então, ele passa a ser um rei absoluto. Ele reina, tem a companhia do parlamento, inclusive dialoga com o parlamento, não é? Mas comanda a igreja, comanda o Estado e comanda o parlamento, porque mesmo dialogando com o parlamento, ele se impõe. E quando os parlamentares discordam da sua posição, ele manda decapitar, como fez com alguns componentes do parlamento inglês. Então, o referente, ele assume o trono, mas ele tinha conflitos existenciais. Esse é um deles, o conflito de ter um filho é um deles. E Ana Bolena, ela teve uma filha, a Elizabeth. Elizabeth depois se torna rainha, não é? A descendente da dinastia Tudor. Mas no momento, ele ficou muito infeliz, porque ele queria um filho homem. E aí ele fica com Ana Bolena por um tempo. E depois Ana Bolena é muito massacrada pela primeira esposa, Catarina, que é católica. E a população católica também não aceita a Ana Bolena, porque o casamento que o Henrique faz com a Ana Bolena às escondidas, com apoio dos seus bispos, né, que estão ali na igreja anglicana, eles fazem esse casamento, mas a população não reconhece, a população ama Catarina, porque acha que é a legítima rainha. E Ana Bolena transita assim entre os nobres que aceitam assim a contragosto. Ana Bolena é muito jovem, ela seduz as pessoas, tem um hábito no castelo de trocar olhares e seduzir. E aí Ana Bolena, com o tempo, ela é considerada infiel. Não se sabe ao certo se ela foi verdadeiramente infiel ou se foi intriga da nobreza para derrubar Ana Bolena. Só sei que Ana Bolena, nessa situação, Henrique se torna violento e manda decapitar Ana Bolena. Ela pede para ser decapitada com uma espada francesa, porque com uma espada francesa ela é decapitada de pé, não é? E se ela fosse decapitada à moda inglesa, ela teria que se ajoelhar e abaixar a cabeça. Mas ela foi decapitada, ela foi com coragem,
não é? Falou que ia morrer, mas que ela não era culpada. E aí ela morreu decapitada, Ana Bolena. E deixou Elizabeth, que com 13 anos, ainda menina, foi levada a estudar fora da Inglaterra, a ter uma educação primorosa, como uma nobre, mas ficou isolada da família, do pai e tal. Então ficou assim. Depois que ele se separou de Ana Bolena, logo, muito rapidamente, ele casou com Jane. Jane era muito bonita, muito tranquila, calma, equilibrada. Ele teve um casamento com Jane muito em paz. Só que Jane morreu muito jovem. E aí ele enterrou Jane e depois solicitou que fosse enterrado ao lado de Jane. Foi reconhecida que foi uma boa pessoa para ele. Quando Jane morre, ele vai e solicita que o ministro dele faça um casamento político com ele. Um casamento que seria importante para a Inglaterra. E aí o ministro dele faz um casamento com Ana Seves. Ana, ela foi devolvida logo em seguida, porque Henrique achou que ela era muito feia, muito gorda, e reclamou e não gostou dela, e aí ela terminou sendo devolvida, porque descobriram também que ela é casada lá na terra dela com um lorde. E aí Ana Seves foi devolvida, mas teve assim muitos bônus, recebeu castelos, recebeu dinheiro, pensão vitalícia, etc. E aí ela ficou satisfeita e não teve problema. Depois ele casa com a Catarina Howard, outra Catarina, que foi decapitada também por infidelidade. E no final ele casa com Catarina Parr, que terminou por ser uma enfermeira de Henrique, porque Henrique já estava velho. Aquela perna dele engranguenou e era problemática, e ela cuidava como se fosse uma enfermeira, amorosa com ele. Ela era protestante, ela queria implantar o protestantismo na Inglaterra, e por isso também ela aceitou o casamento com Henrique. Ela também era uma das funcionárias do palácio, né? Mas mesmo assim ela aceitou, porque ela tinha essa missão. Era ela religiosa, verdadeira, cuidadora, cuidava dele com carinho, até que ele morreu, não é? Quando ele morreu, não é? A gente vê aqui a gente vê um dos legados, não é, dele foi ter deixado a igreja anglicana no país de Gales. Só que a gente questiona, porque a igreja anglicana e os católicos e os calvinistas, que são puritanos, eles vão viver numa guerra eterna. E nós temos que observar aqui que todas essas linhas de pensamento aqui são frutos do pensamento cristão, pensamento de Jesus. E que nós vamos ver mais uma vez uma igreja comprometida com a política, né, com a nobreza, com os interesses do rei, os interesses de manutenção de um poder materialista. E a gente precisa refletir até quando essa igreja vai continuar a transitar no mundo material sem trazer verdadeiramente a transcendência que o cristianismo exige, para que a gente possa dar passos espirituais seguros na nossa trajetória evolutiva. Então aqui, mais uma vez, a gente vê uma igreja cooptada pelos interesses. Quando Lutero fez o trabalho dele teológico, que buscou corrigir a rota da humanidade, está lá no vídeo do Lutero, a gente vê uma intenção verdadeira de Lutero em modificar essa relação do ser humano com a instituição igreja, não é? Quando ele traz a necessidade de se ler a Bíblia na fonte, de ter fé e de acreditar verdadeiramente numa atitude cristã verdadeira. E a gente não vê isso nessas instituições. É claro que sabemos que vários dos seguidores, tanto puritanos, católicos, anglicanos, têm dentro de si um sentimento puro em relação à religiosidade, à espiritualidade. Mas esse tipo de atitude
faz com que as pessoas que pensam, que raciocinam, que enxergam e vê verdadeiramente a distância que existe entre a religião de normas e política e interesses, a distância que essa religião tem na transcendência espiritual, essas pessoas se afastam, não é? Tornando-se ainda mais materialistas e dando mais chance para que a humanidade não se espiritualize. Então é preciso a gente rever isso. Todos nós que somos seguidores de Jesus precisamos fazer essa reflexão verdadeira mesmo. O que é que ser cristão? É estimular uma igreja de poderes materiais? É fechar os olhos para essas lutas políticas que envolvem o cristianismo? Ou é vivermos verdadeiramente um cristianismo voltado ao bem da maioria, numa atitude construtiva de uma espiritualidade verdadeira? Então é isso que a gente traz aqui, essa reflexão. Então, após a morte de Henrique, que a gente vai ver aqui na Inglaterra, a gente vai ver subir ao trono a rainha, filha de a rainha Maria, que era filha de Catarina, da primeira esposa. Essa rainha Maria, ela é conhecida como a sanguinária, porque quando ela voltou ao trono, ela quis declarar a Inglaterra oficialmente católica, e o que gerou um grande conflito entre os anglicanos e os puritanos, que a gente vai ver depois várias guerras nessa direção. E a Maria, ela perseguia tanto que ela mandava matar, ela instaurou verdadeiramente a Inquisição novamente aqui, e foi conhecida como a sanguinária. E ainda bem que ela morreu jovem, porque logo que ela morreu, a Elizabeth, filha da Ana Bolena, que é a rainha virgem, que não deixou herdeiros, ela veio ao poder. E Elizabeth teve um governo muito melhor, muito mais próspero, porque Elizabeth, ela manteve o mercantilismo, ela buscou aumentar a renda da Inglaterra, mantendo os cofres numa atitude de prosperidade, como se diz no mercantilismo, uma balança comercial favorável, que era uma meta do mercantilismo. Para isso, ela fomentou o desenvolvimento da indústria náutica, que já tinha sido feita por Henrique VIII, quando ele determinou que os produtos ingleses fossem apenas transportados em navios ingleses. Isso aí foram os atos de navegação que Henrique VIII deixou, que impulsionaram, né, a indústria náutica, e que Elizabeth vai aperfeiçoar. Elizabeth ela vai aperfeiçoar a marinha, tanto é que a marinha no período dela vai se tornar a maior marinha do mundo, depois que ela bateu inclusive a invencível armada espanhola, que ela, numa guerra no mar, né, que o mar passa a ser um local de muitas guerras nesse período das grandes navegações, nesse período das navegações inglesas, que a armada inglesa é uma das maiores do mundo, não é? Que se torna essa armada maior do mundo depois de bater a invencível armada espanhola. E ela vê isso acontecer, a Elizabeth, ela vê crescer a Inglaterra, ela vê inclusive inaugurar em seu nome a colônia da Virgínia nos Estados Unidos, em homenagem a Elizabeth, a Rainha Virgem. Então ali vai surgir a colonização inglesa a partir de Elizabeth Tudor, né? Que ela volta inclusive também a tornar a Inglaterra uma nação anglicana, e aí também ela diminui os conflitos, fazendo com que eles possam conviver mais harmoniosamente, mas termina sendo excomungada pela Igreja Romana. E ela morre, o seu herdeiro ao trono. E o Jaime é um Stuart. E aí a gente vai ver depois, em outro vídeo, a ascensão da dinastia Stuart, o que acontece nesse período, que vai impactar muito aqui nas Américas, né? As ações dos Stuart vão impactar muito na colonização americana. E a gente volta aqui
para o nosso continente, para falar depois da independência dos Estados Unidos. Já que nós falamos naquele vídeo da Inconfidência Mineira, a influência que a independência dos Estados Unidos fez aqui no Brasil, não é? Na mente do Tiradentes e daqueles todos que lutaram pela independência do Brasil na época da Inconfidência Mineira. Se você não viu, volta lá e vê esse vídeo que está muito lindo. O vídeo sobre Tiradentes tem uma fala de Ismael, o espírito de luz que nos acompanha, que acompanha o Brasil, falando sobre o desencarne do Tiradentes, como foi esse desencarne, como foi a acolhida dele na espiritualidade, que vale a pena a gente ver, não só para a gente conhecer a história de forma mais profunda, mas também para que a gente possa nortear os nossos passos pessoais, não é, e coletivos, na certeza de que, em cumprindo os nossos deveres de acordo com a nossa consciência, estaremos também sendo acolhidos lá na espiritualidade, vitoriosos de uma encarnação que foi produtiva e que foi contributiva para a humanidade. Eu espero que vocês estejam gostando, que deixem aí seu like, que compartilhem e que continue comigo. E muito importante também, deixa aí seus comentários para que a gente possa crescer e amadurecer. Se eu esqueci alguma coisa, se você discordou de alguma coisa, também é bom que a gente amadurece junto. Muita paz, que Deus esteja com você e sua família e que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Obrigada.